Parte 2. Escatologia na tradição milenar. O Guardião A conduz Vilma e Herbert para a plataforma de embarque do aerotransportador de levitação, uma espécie de cápsula, neste caso, para o máximo de 5 pessoas, semelhante a uma miniatura de vagão de metrô, porém com características tecnológicas infinitamente maiores. Já devidamente acomodados, os três repassam o planejamento da viagem, e Vilma inicia a revisão. Seguiremos para Israel, cidades de Jerusalém e Tel Aviv, pois lá se encontram os melhores acervos da história do judaísmo, e lá poderemos encontrar os guardiões dessa religião de Abraão, berço do cristianismo, mas não da sua continuidade. É em Israel, que segundo minhas fontes, encontraremos os formuladores e construtores da ordem não crística, vórtice escuro de ligação da ordem dos caídos com seus representantes terráqueos. Seguiremos para o estado da Cidade do Vaticano, Itália, berço da religião católica desde os tempos de Constantino, seguidores da tradição de Jesus Cristo e seus apóstolos, que hoje encontra-se em profundo conflito, suas contradições internas podem levá-la a uma cisma, tema este ligado à escatologia da Igreja, por meio de profecias e previsões associadas ao livro final das Revelações. O Guardião A alerta Vilma e Herbert. É ali que devemos ter maior cuidado, pois entraremos nas camadas mais profundas desse pensamento, e nos foi permitido encontrar a ordem das sombras. Não sabemos ainda se permitirão um contato, mas poderemos entrar nos locais mais profundos de forma camuflada, e se permitido for, poderemos ter contato visual e conversarmos. No entanto, aguardamos confirmação. Na sequência, Herbert continua a revisão do planejamento da pesquisa. Seguiremos, depois do Vaticano, para Meca, na Arábia Saudita, a terceira religião tradicional e de grande expansão no mundo atual. Lá encontraremos dois distintos grupos, os tradicionalistas, que seguem uma doutrina mais lúcida de amor e compreensão, e um grupo que atua mais como uma seita e faz do islamismo uma tradição de destruição e ódio. Para compreendermos esse grupo, nos encontraremos com seus líderes. Já está devidamente agendado, com sua plena concordância. Seguiremos da cidade de Meca diretamente para Bodhaya, na Índia. De toda a programação, poderíamos afirmar que será a mais tranquila, pois o conceito escatológico dos tempos finais para essa religião é o próprio caminho da iluminação, e lá nos encontraremos com antigos guardiões dessa religião que mantém a luz de Siddhartha Gautama viva e presente, tendo seu maior desafio os conceitos de vida material da nação chinesa e sua perseguição ao budismo tibetano. Vilma lembra que o trabalho de pesquisa a ser realizado não se trata de uma revisão histórica desses pensamentos escatológicos, e sim entender como nos bastidores da humanidade isso está sendo interpretado, e mais, conduzido como um determinismo histórico, em especial pelas forças que se opõem ao plano de Cristo para a evolução da Terra. Vamos repassar esse conhecimento histórico agora, antes de chegarmos à Terra. Diz Herbert. Para nos situarmos no contexto desse pensamento e assim melhor podermos inquirir nossos interlocutores, iniciando com o pensamento escatológico do judaísmo. Existe um ponto de ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, e ele é o próprio Cristo. Na tradição judaica, o Messias ainda não veio e os judeus o aguardam. Os desdobramentos da salvação final viriam com o Messias judeu, e a sucessão de eventos que anunciariam este seria a reunião dos judeus exilados na terra de Israel, o que já teria ocorrido, construção do terceiro templo de Jerusalém, derrota de todos os inimigos de Israel, finalmente, a ressurreição dos mortos. Na tradição cristã, o Messias é o Senhor Jesus Cristo, verbo que se fez carne, para com seu sangue salvar a humanidade. Seu desfecho enquanto história da humanidade é a sua segunda vinda, agora não mais em carne, mas em glória e espírito, antecedido pela batalha final, entre o bem e o mal, do Armagedon, marcando o final do sofrimento e inaugurando o reino de Deus na terra. Para a tradição escatológica islâmica, o final dos tempos não guarda muitas distinções da escatologia cristã, pois Maomé ensinava aos seus discípulos que eles, em vida, viriam algo como o juízo final em que Deus se manifestaria para julgar a todos. Os justos iriam ao céu, e os injustos que não se arrependessem iriam para o inferno. Como havíamos dito, no budismo não existe uma tradição escatológica e sim a salvação, que é o momento no qual o ser humano liberta-se da lei do karma ou roda de samsara, ou a chegada ao nirvana. Não é um céu como na concepção de outras tradicionais religiões, mas um estado de estar, ou seja, a morte de nossa forma de existir para uma existência isenta de todos os sentidos sensoriais como dor, medo, ansiedade e ódio, um estado de absoluta paz.
Concluída a revisão, um silêncio tomou conta dos 3 passageiros. Todos olhavam para a Terra, acabaram de entrar em seu orbe, e ficaram admirados. Não me canso de ver esta imagem. Disse Vilma com um olhar de contemplação. A Terra é muito linda, sabemos que ela está doente, com muitas chagas, mas mesmo assim ela é maravilhosa. Palavras que tiveram a concordância de Herbert somente com o aceno da sua cabeça. O guardião A, que olhava admirado a Terra, concordou e disse: Mesmo sendo hoje uma escola, dura escola de provações, imaginem quando ela for apenas uma casa, livre de todas as suas limitações? O que recebeu o olhar confirmativo de Vilma e Herbert. Não demorou muito e já se encontravam sobre a cidade de Jerusalém, em Israel. O veículo aerotransportador deu algumas voltas sobrevoando a cidade. Em tempo de pandemia o movimento era pequeno, e medidas restritivas de movimentação estavam em pleno vigor. Nada mais propício estudar escatologia em um momento de pandemia, disse Herbert em um tom de brincadeira, tendo extraído um sorriso leve de Vilma e do guardião A. O veículo aerotransportador pousou em frente à Biblioteca Nacional de Israel, dentro da Universidade Hebraica de Jerusalém. Lá encontrava-se Isaac, um espírito guardião, algo como um tenente na hierarquia dos guardiões, sendo guardião A, um tenente-coronel. Não é bem isto. Pensou Vilma. Mas bem explicaria. Sejam todos bem-vindos. Sigam-me, por favor. Disse Isaac sendo acompanhado em direção a uma entrada, não no plano material, era algo como um portal e dentro dele encontrava-se uma outra biblioteca, somente visível aos olhos não humanos. Era deslumbrante, em especial para escritores, jornalistas e historiadores como foram, e por que não, como ainda são Vilma e Herbert. Seus olhares diziam tudo, a biblioteca no plano físico já era algo maravilhoso, esta então era indescritível, ali guarda-se o acervo histórico de toda a humanidade, registros, acontecimentos, pensamentos, porém sua estrutura aparentava ser de uma biblioteca convencional, mas seus registros eram todos plasmados em forma de livros digitais. Algo que a civilização humana não conhece. Herbert caminhava dentro dela em estado idílico por tamanha fascinação dos registros que ali estavam. Não era diferente a reação de Vilma, que logo foi quebrado por Isaac. Venham, é aqui. Entrem. Em uma sala menor e muito simples encontrava-se um ancião, muito parecido com o rabino de muitos séculos passados a julgar pela sua aparência e vestuário, bem diferente de seus contemporâneos. Sentem-se. Disse o rabino, já se apresentando. Sou Ronald Fabri, reitor deste acervo há muitos e muitos séculos. Nos encontramos neste plano etéreo por segurança, pois muitos dos livros que aqui estão há tempos deixaram de existir no plano material da existência. Fui informado de suas visitas, Vilma e Herbert. Como está Joaquim? Sinto muitas saudades de nossas longas conversas quando no mundo material estávamos juntos. Imagino que Joaquim sinta o mesmo. Diz Vilma. Ainda mais se levarmos em consideração todo este acervo, creio que poderiam passar a eternidade conversando e trocando impressões. O comentário foi seguido de um breve sorriso de todos. Mas vamos seguir. Continua Ronald Fabri. Sentem-se aqui, como já fui informado do propósito da visita, deixei separados todos os livros e registros sobre o tema escatologismo judaico. Porém, como bem sabem, isso só faz sentido no plano material da existência, pois no plano do Criador o destino é um só para todos os seres humanos. No demais são apenas interpretações rústicas de uma perfeição que jamais será vista na Terra. Tenente, poderia levá-los à sala. Creio que não devem perder muito tempo em conversas, portanto, vão diretamente ao trabalho. Nesse momento todos se levantam e seguem o tenente até uma sala mais ao fundo. Era um misto, muito elegante e aconchegante, local de trabalho e dormitório, pois ali ficariam alojados no tempo de permanência em Israel. Vilma e Herbert passaram o resto do dia nessa sala selecionando os registros mais relevantes, os materiais originais da produção de conhecimento da religião judaica, e para isso utilizavam um scanner 2BET, um equipamento que faz leitura por meio da frequência eletromagnética da escrita original do autor, na expressão de sua vontade, portanto, muito diferente das versões copiadas e alteradas ao longo de sua reprodução na história. Poderíamos dizer, a escrita pura, intencional, sem intermediações de escribas. Feito esse levantamento, o trabalho de Vilma e Herbert foi o de comparar os textos e rascunhos originais com a versão interpretativa comum,
e começaram a entender a distância entre o que é original e o que se entende atualmente. No fundo, disse Herbert, a história é uma grande versão dos acontecimentos, distantes dos fatos e da realidade original. Concluída essa tarefa, Vilma e Herbert se prepararam para um descanso. O guardião A e o tenente permaneceram juntos em guarda, para que tudo ocorresse normalmente. Passado o período de descanso, já restabelecidos, embarcaram para Tel Aviv, pois lá iriam se encontrar com o submundo da existência, pois em Tel Aviv encontra-se uma das bases mais poderosas, dos anjos caídos, presente dentro do orbe terrestre. Será a primeira vez que Vilma e Herbert terão um contato direto com estes seres, o que lhes causa uma leve apreensão, porém seguros sentiram-se com a presença do guardião A, muito experiente nestes contatos. Em Tel Aviv ainda era noite na esfera material da Terra, e foram direto à Cidade Branca, ao lado do Museu Beatutzot, e lá encontraram outro guardião, esse de elevada hierarquia, o guardião An. Para este encontro somente acompanhados com os mais experientes, lidar com os caídos não é uma tarefa fácil, somente com muito treino, capacitação e estatura hierárquica na ordem divina. Chegando ao local combinado, uma enorme porta se abriu e um longo corredor em penumbra pôde ser visto. Vilma e Herbert sentiram um leve arrepio, que prontamente foi neutralizado pelo guardião A, explicando. Trata-se de um campo eletromagnético de captura de energia, fonte de alimento para os anjos caídos, sem o qual não permitiriam aproximação, algo como o ectoplasma dos humanos encarnados. À medida em que avançavam pelo corredor em penumbra, sentiram a densa atmosfera do ambiente. Vilma e Herbert sentiram-se quase que sufocados, algo comparado a um ser humano entrando em uma piscina muito profunda. Os corpos etéreos da dupla sentiram esta pressão. Discretamente o guardião Wan criou uma capa de proteção para eles, e assim a atmosfera voltou ao normal. Ao final desse corredor outra porta, agora um pouco maior, se abriu e o que se via não era nada agradável. Se Dante Alighieri olhasse aquilo, sua representação do inferno seria como um inocente desenho de criança. Era quase que indescritível, seres abissais circulavam por ali, seres com os mais variados flagelos, estruturas corporais em decomposição, horrendas, que expressavam ódio puro, tudo ali era grotesco, inumano, dos quais o mais feio ficava perdido por falta de palavras para sua descrição. O guardião Wan disse aos demais. Aqui devemos ter o máximo de atenção. Eles não podem nos ver. Somente seremos visíveis quando nos encontrarmos nas dependências de seu comandante, um encarregado direto do líder das profundezas, e somente lá ele poderá nos ver. Continuem caminhando. Não se impressionem. Isto nada mais é que a inexistência da energia da fonte de nossa criação, Deus. Sem ela não existe vida. E estes seres estão perdendo a vida. Agora encontravam-se às portas de uma entrada ainda maior, porém bem diferente, com aparência de cristal, brilhava muito e as luzes ali refletidas davam um sentido de movimento. Todos olharam admirados, algo que contrastava com o grotesco visto anteriormente. Todos observaram a porta se abrir e a paisagem que se apresentou era realmente admirável. A porta era a entrada para uma cidade de cristal, com edifícios, templos, lagos, flores, estranho parecia ser, e os visitantes associaram-na mais com uma visão do paraíso do que do inferno, considerando o que haviam visto até agora. Um ser bem vestido, suas vestes pareciam as da guarda suíça que protege o Vaticano, pediu para que o acompanhassem, e ao centro daquela cidade estava um enorme palácio de cristal, realmente belo em sua aparência. O guardião Wan se dirigiu ao ser que guardava a porta do palácio com reverência e disse: Senhor, estamos aqui para um encontro com o comandante. O que foi confirmado pelo movimento de concordância de sua cabeça. Sigam-me, disse ele de forma muito cortês, e todos o seguiram. Havia uma apreensão entre eles, ali todos estavam visíveis, algo que representava um risco, mas mentalmente o guardião Wan os acalmou. Estamos visíveis, pois assim permiti. É uma técnica que possuímos. Fiquem tranquilos, eles não podem nos atacar, e neste momento não possuem essa intenção. Entrando no palácio, o ser que os recepcionou conduziu-os a um salão enorme, muito elegante e de bom gosto. Os quadros representavam a evolução da Terra, um leve fundo musical instrumental de um compositor conhecido, um dos preferidos dos servidores do Terceiro Reich na Alemanha, assim como outros não conhecidos na Terra. Aguardem aqui, disse o acompanhante. Logo serão recebidos pelo comandante.
Todos sentados, o guardião Wan, guardião A, Vilma e Herbert, entreolharam-se. Existia uma preocupação maior em Vilma e Herbert, mas que não era correspondida pelos guardiões Wan e A, que se mantinham calmos e serenos. Uma pequena porta se abriu no fundo desse salão, e desta entrou um ser de grande estatura, forte, vestia-se como um marechal de exército, em seu peito muitas medalhas que brilhavam em cor dourada e avermelhada, com o andar solene e elegante de quem exerce e sabe exercer autoridade. Eis-me aqui, senhores. O que motiva tão honrosa visita? Pergunta este ser aos presentes, porém, dirigiu-se sem olhar para os demais, e ao guardião Wan, cumprimentou. Como está o senhor? Disse este imponente ser, que foi respondido com um simples, muito bem, e com certa frieza. Era nítida a expressão de surpresa dos demais. O guardião A, Vilma e Herbert não entenderam, mas perceberam que eles já se conheciam, e pela frieza do guardião Wan, podia-se perceber que não se tratava de encontro de amigos. Sentem-se todos. Em que posso lhes ajudar? Disse a imponente figura. Estamos fazendo um estudo dos bastidores da história e seus tempos finais segundo as religiões milenares mais tradicionais do planeta Terra. Em nossa programação foi-nos dito que o Senhor poderia muito contribuir com estas informações. Disse Vilma. Sim, posso. Mas especificamente o que desejam saber? Sobre a tradição judaica do final dos tempos. Não querem falar sobre o cretino? Ops. Perdoem minha falha. De Cristo? Não será o tema deste encontro. Responde o guardião Wan, com cara de poucos amigos. Que assim seja. Sigam com suas perguntas. Na tradição judaica, assim como na tradição católica, o Messias virá para livrar o povo de Israel da opressão, e assim criar um novo reino. Como vocês olham essa tradição do Torá? Pergunta Herbert. O final será um só. Não importa a tradição, inclusive o conceito de libertação, que está muito longe do que vocês imaginam. Quando o comandante proferia suas palavras, ele olhava diretamente para o guardião Wan. Vou contar a origem, evolução e futuro dessa tradição, mas aos nossos olhos, os olhos da verdade e não de um conto de fadas, infantilizados como vocês conhecem, e mais, é dado a conhecer o final dos tempos. Isto não é prerrogativa daqueles que chamam de Deus, e muito menos do que chamam de Cristo. Estão vendo toda esta beleza aqui? É uma cópia de Lemúria, o mais belo reino já existente na Terra, mas nada se compara à nossa criação no plano angelical. Neste momento o guardião Wan, guardião A, Vilma e Herbert se entreolham. O guardião percebe o olhar de dúvida dos três, porém, não permite interrupção e pede que o comandante prossiga em suas palavras. Seguirei. Eu estava lá. Acompanhei tudo, vi tudo e me rebelei com tudo. Olhem tudo isto. Olhem bem. O que observam. O que veem. Um certo silêncio toma conta dos presentes, aquele silêncio constrangedor, frio, em que ninguém sabe o que responder, simplesmente por não saber o que responder, que logo depois foi quebrado pelo próprio comandante. Isto é nossa criação. Tudo o que estão vendo e viram antes de aqui chegarem é nossa criação. O mundo onde habitam os humanos é nossa criação. Todos são e pertencem a nós, pois somos os criadores. Era visível a expressão de dúvida nas mentes de Vilma e Herbert. Ambos estavam pensando algo como do que ele está falando. Conhecida era a soberba dos caídos, mas tão explicitamente assim na cara de quem conhece, era muito estranho. E continuou. Não existe um Criador. Não existe um centro da criação. Não existe uma consciência criadora. Todos nós somos os criadores. Este é o segredo. Isso é o que escondem de vocês humanos. Não existe Deus, existe nós. E essa enganação da existência de Deus
é somente para infantilizar o ser humano, que nunca passou de uma criança boba e ignorante mantida sempre nessa ignorância. Somente Lúcifer teve a coragem de dizer isso. Somente Lúcifer desafiou isso. E ele é o maior criador. Caros presentes, eu estava lá. Não falo por ouvir dizer. Não falo porque alguém falou. Não pelas escrituras que um dia li. Falo, pois testemunha fui e sou, porque lá eu estava. Algo que realmente surpreendeu, e era nítida a expressão de surpresa do guardião A. Vilma e Herbert neste momento estavam quase que hipnotizados pelo comandante. Ouve-se então uma voz ríspida, dura, que quebra aquele estado, era a voz do guardião Wan, ordenando que continuasse. Segue o comandante a falar. Quando descobrimos a farsa, que era o reino dos céus, grotesca manipulação de anjos, como Miguel, que se colocou como único, próximo do Criador a atuar, e Lúcifer, o mais iluminado dos iluminados, preterido foi, e ainda, o ponto de ruptura e revolta, a criação do chamado Cristo, uma nova geração de criaturas, até aí nada demais, todos podiam criar, mas ter que apoiar, dar suporte e respeitar a criação crística já era demais. E bem sabemos, não existe um Criador. Isto foi um ato de criação angelical patrocinado pela experiência de Miguel, o seu próprio nome, que é como Deus é por acaso. E vou mais longe. Assim se fez conhecido por ele mesmo, e nunca atribuído a ele, pois ele se acha o próprio Deus. Céu, inferno, matéria, encarnação, Bíblia, povo escolhido, um monte de bobagens, tudo criado para enganar, pois somos nós, cada um de nós, a criar e somente nós. Os tempos finais, como os narradores, não são isto. E se a vitória final existir é da verdade contra a grande mentira, e nós venceremos. Covardes, covardes e covardes, indignos são aqueles que não nos seguiram, mas o seu tempo está terminando. Disse o comandante que neste momento olhava para o guardião Wan com uma expressão assustadora de ódio, algo que poucos viram na existência e que ninguém deveria ver. E neste exato momento, o que ao nosso redor parecia algo glamuroso e belo, começou a ser desfeito, como um palco que começa a ser desmontado depois da apresentação, e o que passaram a ver era algo arrepiante, figuras grotescas, o ambiente carcomido, o piso que antes parecia um lindo mármore feito de cristal, virou um lodo sujo. Mal cheiroso, a paisagem era de profunda desolação. Em seguida o comandante começou a se desfigurar, sua aparência passou a ser um misto de demônio e dragão em corpo humano, aparentemente tinha aumentado uns 2 metros em sua altura, uma cena assustadora e nem era o pior por eles visto, mas as sensações, cada um, guardião A, Vilma e Herbert começaram a sentir o peso e a densidade do ambiente, era algo angustiante, a falta de ar, dores no corpo e a cabeça parecia que iria explodir, uma angústia tomou conta dos três, a dor mais profunda, que um ser pode sentir. Pare! Ordena o guardião Wan. Todos sentiram um choque intenso, como se uma descarga de energia lhes tivesse tocado, voltando tudo ao estado anterior, ambiente agradável e o comandante com a aparência de um velho e bem cuidado militar. O comandante se dirige ao guardião Wan, e olhando bem em seus olhos disse: Você não mudou nada, continua sempre o mesmo covarde. Mas o nosso tempo de acerto de contas está chegando. E ainda lhe dou a chance de pensar, pois lhe esperamos aqui. Será bem recebido. Venha. Sou grato, comandante, mas minha escolha sempre foi e sempre será a mesma. Damos como terminada essa conversa. Vamos. Disse o guardião Wan para o guardião A. Vilma e Herbert rapidamente se despediram do comandante e retornaram à superfície da terra pelo portal, que logo atrás se fechou. O que foi aquilo? Pergunta Vilma olhando para o guardião Wan, que refletia a mesma indagação mental do guardião A, e Herbert, todos em silêncio caminhavam até o alojamento. Num silêncio constrangedor, pois todos estavam com receio de perguntar ao guardião Wan o que havia realmente acontecido, mas logo foi quebrado com suas palavras,
que agora estava com a expressão mais leve e lúcida. Sim, eu estava lá, se é que um dia saí de lá, na grande guerra de insurreição dos anjos caídos. Sou um guardião, anjo guerreiro, singularidade de Miguel. Eu pessoalmente o prendi e o deportei, junto com muitos de nossos que se rebelaram, e os lançamos a outra dimensão. Ali não era apenas um comandante, mas um anjo caído de primeira grandeza. São muito astutos e preparados. Lançaram uma grade energética sobre vocês, pois prisioneiros os queriam fazer. Como não deixei, ele os envolveu em hipnose profunda, ao mesmo tempo em que sugava suas energias. Quando fracos, ficamos vulneráveis e presas fáceis para eles. E continua a falar o guardião Wan. Esse é o motivo pelo qual não devem vir sozinhos, pois aqui nem eu estou sozinho. O que viram lá para a quebra da corrente não veio de mim, e sim de Miguel, que projetou sua consciência no ambiente, porque o comandante quebrou a regra acordada. Era um momento de expressão de suas palavras, uma vez que é dado a eles o direito de expor sua visão. Mas também é um chamado nosso à sua conversão, deixar o que foi e reconstruir o caminho. Porém, eles não manifestam essa vontade. Então caminhamos para uma batalha final, a guerra, o Armagedon. Portanto, antes de entrarmos nesse tema, prefiro que daqui possamos ir diretamente à cidade do Vaticano. Terão muitas surpresas por lá. Mas, Wan, termine o que estava nos dizendo. Pode ser? Diz Herbert. Wan responde. Só o início. Depois devem ir direto à cidade do Vaticano, pois lá já os espera outro guardião, o 2. Não devemos perder muito tempo, e, de alguma forma, tudo se juntará em uma mesma lógica. O que posso dizer a vocês é que estive presente na Guerra dos Caídos. Wan falava enquanto caminhavam em direção ao alojamento, ao mesmo tempo em que observavam a paisagem em Tel Aviv. Nem precisamos ser sábios para entender que essas poucas palavras chamaram a atenção e despertaram ainda mais a curiosidade dos três. Wan começa a relatar. Um dia, todos os espíritos humanos voltarão para casa, unidos à consciência criadora, a grande unidade. Cada habitante do universo angelical é único, plasmado diretamente da consciência do Criador, o todo, Deus, o que foi, é e sempre será. Deus é energia da consciência absoluta. Podemos dizer energia, para simples compreensão. Não como a conhecem, pois somente guardam o termo, mas não sua essência. Deus é o absoluto. Ter esta ligação direta com Ele, ser criado por Ele, ter a consciência da sua criação é algo incompreensível ainda para vocês. Não cabe sequer em seus pensamentos. Realmente não cabe. Mas certamente um dia todos vão saber e sentir. É tão grande, sublime e absoluto ser o todo em cada singularidade, em nossa singularidade. O é, simplesmente o é e nada mais. O pleno que se basta. Nada é desejado além dele. Quando o guardião Wan proferia essas palavras, parecia transformar-se, expandir-se, e irradiava uma luz azulada como reflexos de um cristal, e essa luz refletia em cada um dos presentes. Era claro a alteração de seus estados de consciência, não podiam sequer descrever, mas apenas sentir. E continuou. E assim, a criação angelical passou a construir o mundo angelical, expressando toda a grandeza e beleza do universo da criação, manifestação do próprio Criador. A criação possui uma ordem. Em dimensões abaixo, acabaram por denominar de hierarquia, mas não é uma hierarquia, e sim uma ordem de criação. E os primeiros a serem criados foram os arcanjos, seguidos das demais ordens, primeira, segunda e terceira. Não é exatamente como conhecido em livros e escritas, e isto não é importante, pois na esfera da criação existe a ordem da criação e a função das criaturas. Não existe o que é mais ou menos importante, apenas existe. Lúcifer é um anjo da primeira manifestação e organizou a ordem e a função dos demais anjos da criação, e juntos deram forma ao mundo angelical, o que de mais próximo existe na unidade do Criador.
e assim permaneceu o mundo angelical por muito tempo. Mas foi quando a consciência criadora manifestou uma nova forma de existência, a existência crística, uma outra forma criada, não angelical, no universo da criação. Porém, diferente da criação dos anjos, que são singularidades criadas diretamente pela consciência criadora, esta nova ordem manifestada dava o poder da criação à existência crística, pois essa poderia criar ou se reproduzir. O conceito original é este no sentido de cocriar, e não de reprodução. E passa essa forma de manifestação crística a criar seres crísticos e a habitar o universo criado pela consciência crística. A consciência criadora, Deus, admirado ficou com sua criação crística e orientou que o mundo angelical acompanhasse essa criação até sua reintegração ao Eterno. Lúcifer desejou tal condição de criador, pois desejava, sim, criar seu próprio universo a partir de si mesmo, assim como ocorreu com a criação crística, o que não lhe foi permitido, porque não era esse o plano de evolução e existência ao universo angelical. Lúcifer desobedeceu a essa ordem e procurou dar início à sua própria criação, o que foi impedido imediatamente pela consciência criadora, que lhe disse: não lhe é dado ou concedido este poder, terá como função a guarda da criação crística, pois este é meu desejo. Foi quando Lúcifer se revoltou e insistiu em sua própria criação, colocando em dúvida até o universo criado, pois igual ao Criador queria ser. Mas novamente não foi permitido a ele a criação. E assim reuniu Lúcifer 1/3 dos anjos, que juntos à consciência criadora quiseram impor seu desejo de criação, e mais uma vez não obtendo sucesso, se insurgiram contra o Criador, querendo assumir a posição da consciência criadora. E neste momento a consciência criadora ordena aos 2/3 dos anjos, que sob as ordens e comando de Miguel expulsassem esse 1/3 de Lúcifer, e que estes seres fossem degradados à escuridão, e lá se alojassem até a conclusão do plano da evolução. E assim foram levados ao mais denso universo, o material, e lá deveriam realizar o plano da evolução, como os demais espíritos. Por muito tempo foi travada uma dura batalha no universo angelical, até o degredo do último anjo, que passam a ser conhecidos como anjos caídos. O comandante que conheceram foi retirado do mundo angelical pessoalmente por mim, e esse foi o motivo que os acompanhei. Somente nós temos as condições de controlá-los, pois assim foi nos instituído esse poder e a missão de proteção da criação crística. Agora embarquem e sigam até a cidade do Vaticano. Lá o Guardião 2 lhes espera. Até. E já se despedindo. O Guardião A, Vilma e Herbert ainda se encontravam em um estado alterado de consciência, e aos poucos retornavam. Quando despertaram já não mais se encontrava com eles o Guardião One. Embarcaram no veículo que os levariam à cidade do Vaticano e juntos passaram a analisar os materiais ali recolhidos, bem como fazer as anotações sobre aspectos da conversa com o comandante. Aqui, na tradição judaica, as origens possuíam as mesmas tradições, mas a inflexão entre a tradição judaica e a católica, cristã, era exatamente a presença de Jesus. Segundo os levantamentos de seus textos mais antigos, a conhecida Bíblia hebraica e na literatura rabínica de suas interpretações, o principal é ver Jesus Cristo como profeta e não Messias. Estaria o judaísmo aguardando a vinda de seu Messias. Aqui temos a primeira confusão, não está claro se essa vinda do Messias é a segunda vinda de Cristo, ou se é a vinda daquele que se colocaria como Cristo, nesse caso o falso Cristo. Porém, em sua tradição, disse Herbert olhando agora para Vilma, o tempo é uma questão-chave para sua interpretação, sendo os tempos finais. Aqui existe uma concordância tradicional. Em algum tempo teremos um ponto final nesta forma de existência, mas não deixa claro que existência, a do ser humano, ou toda forma material de existir. Mas segue essa tradição do povo de Israel, tendo Deus conduzido o retorno dos judeus à terra de Israel, aqui não como metáfora, mas como interpretação literal. Teriam, disse Vilma, os acontecimentos em 1948, do tempo presente após a Segunda Guerra Mundial, sido marco fundamental da escatologia judaica contemporânea, seguido da restauração da casa de Davi e da construção do Templo de Jerusalém. É este o ponto enquanto metáfora de poder? Ou real quando se fala da construção semelhante às medidas do antigo templo destruído?
Para os tradicionalistas, trata-se mesmo de reconstrução do templo físico. Teriam esses tempos a paz tão almejada pelos homens e o reconhecimento por parte da humanidade do Messias judeu como grande Messias. E isso, interrompe Herbert, implicaria a condição de Cristo não como Salvador, Messias, mas apenas ao papel de anunciador, profeta, passando o Deus de Israel a ser considerado como Deus, único e verdadeiro Deus. Finalmente a presença do Messias judeu trazendo a paz definitiva para o mundo, em meio ao tempo em que ressuscitarão os mortos e o retorno de todos ao Jardim de Éden. Realmente o ponto de inflexão nesse pensamento escatológico judaico tem Cristo como centro de sua interpretação. Concluindo a conversa, olharam para o exterior do veículo transportador, e já podiam observar a Praça de São Pedro e a Basílica, mais um giro sobre a praça e desceram em frente à Biblioteca do Vaticano, onde raras e inacessíveis obras se encontravam, mas uma obra em especial lhes interessava, os papiros originais do livro das Revelações de João. Chegando à sua entrada, eles foram recepcionados pelo Guardião 2. Vilma olhou para Herbert e para o Guardião A. A semelhança física com o Guardião 1 não passou despercebida, o que levou o Guardião 2 a um comentário irônico dúbio. Não estranhem, somos irmãos. O que seguiu de risadas de todos quebrando o gelo do primeiro contato. Seguiram o Guardião 2 até o Palácio do Vaticano. No pátio de Belvedere não passava despercebida a grandeza arquitetônica da biblioteca, e em seu interior, se dirigiram à sala de papiros e manuscritos e lá um portal se abriu, e todos por ele passaram. Era o acesso para o interior oculto da biblioteca, e nesse interior não havia segredos, tudo estava à mostra. Sejam bem-vindos. Diz Dulce, um ser com características angelicais e membro dos Guardiões do Conhecimento, passando a cumprimentar cada um deles, primeiro Vilma, seguidos de Herbert e do Guardião A. Bom revê-lo. Disse Dulce ao Guardião A. Sigam-me. Caminhando para o interior da biblioteca e seguida por todos. Vilma, em seus pensamentos, imaginava a abertura de outro caminho que seria seguido de um encontro com outros seres das sombras. Dulce, percebendo esses pensamentos, com um breve sorriso, diz: Não, aqui não. As sombras estão entre os vivos mesmo. Em Jerusalém possui aquela passagem, pois há um vórtice dos caídos. Mas me sigam, isso é outra história. Todos ficaram sem entender o que de fato ela quis dizer com isso, e seguiram-na até uma grande sala, na qual tudo era formado de um material parecido com mármore branco, não um simples mármore, mas um misto deste com cristais. Toda essa grande sala possuía infindáveis gavetas, era possível a visualização de uma energia que saía de cada gaveta, o que muito chamou a atenção dos três. Herbert perguntou o que era isto exatamente. Um momento. Responde Dulce indo em direção a uma das gavetas, e dela trouxe um dos papiros. Este irradiava uma luz azul-prata, brilhante, nada parecido com o que haviam visto até agora. Dulce o coloca em cima de uma mesa de vidro-cristal, e o abre. Nossa! Assim se expressaram os três. Do papiro, mais especificamente das letras escritas na língua aramaica, saíam raios de luz azul-prata, não eram letras mortas, estavam vivas, cheias de energia, e mais, todo o texto não necessitava de leitura, ele simplesmente irradiava a compreensão do que ali estava escrito, quem o via simplesmente sabia o que estava escrito. Vilma, Herbert e o Guardião A ficaram hipnotizados com isso, pois, cada um deles sabia o que ali estava escrito, e permaneceram em profunda contemplação aquele papiro. Dulce pega o papiro e o fecha, quebrando aquele momento contemplativo, trazendo todos à realidade. Nossa! Que maravilhoso! Exclamou Vilma seguida da concordância dos demais. O que é isto, Dulce? Ela pergunta. Sentem-se. Diz Dulce. Todos se acomodaram em suas cadeiras. Em seguida ela inicia a explicação. O que existe aqui, nesta biblioteca, são as palavras do Criador. Toda mensagem destinada ao homem é gravada em papiros celestiais que o tempo não desgasta e nem a matéria a corrói, pois é a palavra viva do Criador, é a mensagem para o ser humano. Aqui encontra-se toda a verdade, toda a palavra que um dia ao ser humano foi dirigida. Abrir cada papiro é encontrar a palavra viva do Criador, sem intermediários ou interpretações. Ela é em si e por esta forma está gravada, porém cada papiro só pode ser lido por um propósito e sem um propósito ninguém pode acessá-lo. Vocês aqui estão, me falem dos seus propósitos. Vilma, Herbert e o Guardião se entreolharam um pouco sem saber o que falar.
Mas Vilma riscou. Estamos em uma missão de estudos. Somos 5 equipes e cada equipe possui a missão de estudar o pensamento escatológico de diversas correntes do pensamento religioso e místico. Nós estamos encarregados de elaborar o estudo das correntes religiosas mais históricas: judaísmo, cristianismo, islamismo e budismo. E a que propósito? Pergunta Dulce. Herbert toma a iniciativa da palavra e responde. Nosso principal propósito é a verdade, trazer à realidade a verdade do que existe na história e as narrativas humanas sobre essas verdades, pois existe muita mistificação, distorção, manipulação sobre a interpretação dos últimos acontecimentos no plano material da existência, e a nossa missão é estudar, interpretar e distinguir a verdade da mentira, entender o propósito de cada uma. Dulce permanece calada, olhando os presentes como se recebesse orientação de alguém que ali não estava, e assim permaneceu por mais algum tempo. Quebrando o silêncio, ela fala. Sigam-me. E rapidamente assim fizeram os 3. Caminharam até uma sala em anexo a que estavam, de mesma natureza e forma. Aqui vocês podem ficar. Ela diz. Esta é a gaveta do livro das revelações, as letras que inspiraram João a escrevê-lo. Sua leitura os levará à mesma experiência de João, porém, conhecerão a realidade à luz de seu conhecimento. Assim que Dulce saiu da sala, entreolharam-se, sem entender de fato o que ela havia dito, rapidamente abriram a gaveta e, com toda a reverência necessária, colocaram em cima da mesa os papiros do Apocalipse. Leremos juntos, ou cada um lê uma parte? Pergunta Herbert. Leremos juntos. Responde Vilma. Desse modo teremos a mesma experiência e interpretação. E assim iniciaram a leitura. Os guardiões A e 2 ficaram afastados, como se guardassem a porta de entrada. Vilma pegou a parte 1 do papiro. São 3 papiros, cada um possui 7 capítulos, e um anexo no último capítulo. Ao abrirem, foram transportados para a ilha de Patmos, no mar Egeu, e lá encontraram João. Sentado, dentro de sua cela, em sua cadeira em uma pequena mesa, a ele deixaram um conjunto de papiros, a seu pedido, pois um anjo assim o orientou, e dessa forma foi atendido pelos soldados da guarda. Estamos aqui, disse Vilma para Herbert. Nós o vemos, mas ele não nos vê. Olhando João em oração. Venha. Ouvimos uma voz muito grave. Siga-me, João. Que caiu em profundo estado de sonolência. Víamos João em desdobramento consciente, ele olhava ao redor e via a si mesmo afastando-se de seu próprio corpo, quando olha para o lado e vê um enorme anjo. Segue-me, o filho lhe chama, não temas, é o Salvador que lhe aguarda. Um pouco sem entender o que acontecia, seguiu com o anjo, e chegaram ao local onde luzes refletiam nas pedras como em água cristalina e ouro, e lhe disse o anjo. Eis que se encontra a namorada do Pai. Uma doce, forte e acolhedora voz foi ouvida, era Jesus. Escreva o que você vê, e envie-as estas 7 igrejas. Olhei para ver de onde vinha aquela voz, e entre candelabros vi alguém semelhante ao Filho do Criador. Vilma e Herbert observavam a mesma cena. Os candelabros eram vórtices de energia, tendo ao centro a energia de Cristo. Do centro de Cristo um cinturão anunciava a era dourada da terra. Via-se em suas vestes e seu cabelo a pureza daquele que manifesta a essência do Espírito Santo do Criador em si. Em sua mão direita víamos as estrelas, símbolo de todo o universo material, galáxias, planetas, estrelas, que soberano reina Cristo, e de sua boca uma espada de 2 gumes, a palavra do Salvador que sai e o retorno da palavra dos seus salvos. Pois aquele que salva, será salvo e o salvo também salvará. Olhando aquela cena, Herbert e Vilma encontravam-se exatamente como João, extasiados, olhando Cristo colocar a mão na cabeça de João e dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Cristo passa, neste momento, a ditar mensagens às igrejas. Observavam eles que as palavras não eram simples palavras, ou apenas para o tempo material, havia um código em cada letra, em cada palavra, e assim acompanhavam que Cristo dirigia a cada uma das 7 igrejas. Uma voz veio ao encontro de Herbert e Vilma. Não é dado a ninguém, até a conflagração dos tempos finais, o conhecimento deste sentido, pois é uma mensagem que percorre o tempo.
Herbert e Vilma compreenderam e novamente passaram a olhar as cenas, pois só até ali já seria a maior experiência de suas existências, mas continuaram a observar, olharam para onde João olhou, uma porta aberta no céu. Suba até aqui, vou mostrar-lhe o que acontecerá depois destas coisas. Não estou conseguindo anotar tudo. Disse Vilma. Não se preocupe. Responde Herbert. Não devemos ser tão literais. Não existe essa necessidade. Apenas devemos ter atenção e interpretar esta realidade. Vamos seguir observando. Tudo ocorreria na sala desta forma. Quando aberto o livro, lá estariam com João, não com os olhos de João, mas como quem observa o João, e quando fechado o livro, na sala estariam apenas os dois pesquisadores, algo como olhar um filme projetado em 3 dimensões na forma holográfica. As palavras eram vivas. Olhando novamente viram um trono, e nesse, de quem assentado estava, viam sair a chamatrina, interpretada por João como arco-íris, e 24 ao seu redor, os anciões. E seguiram vendo João e as incríveis imagens que ali se sucediam, ao ponto de Herbert e Vilma se emocionarem muito. Até mesmo para aqueles deste lado da vida, estarem na presença viva de um evento desta natureza era algo muito, mas muito superior. Eles se concentraram novamente e passaram a acompanhar todos os acontecimentos, pergaminho por pergaminho, até o último e voltaram, então, ao seu estado normal. Dulce entrou na sala, recolheu os pergaminhos, os selou novamente e os guardou, e olhando para eles os orientou para que voltassem à sala principal, assim o fizeram. Os guardiões A e 2 se aproximaram, um silêncio tomou conta da sala, que foi quebrado por Dulce. É dado este conhecimento a poucas pessoas, por esse motivo é tão bem guardado e protegido, e essa parte vocês podem sim transmitir a seus orientadores, pois muitos não sabem. Vilma dirige-se a Dulce. Entendi. É-nos dado a contar e não a revelar. Exatamente. Confirma Dulce. O livro das revelações é elaborado com uma linguagem simbólica, não literal, pois o que cabe à humanidade é de exclusivo conhecimento de nosso Criador e nosso irmão maior, o Cristo. Os fragmentos nos são apresentados, mas todo o conhecimento não. O que vocês viram não são alegorias, mas sim as imagens reais dos tempos finais. O que João viu era a metáfora da realidade como por vocês observada. Há pouco são dadas esta possibilidade, portanto a responsabilidade é grande. Enfim, se permitido foi, então é por um bom motivo. Os dois ficaram calados, pensativos, afinal ali haviam conhecido o fim de uma civilização, pelo menos em uma das suas experiências de existência, teriam muito a pensar no que deveriam falar, pois ler o livro das revelações na linguagem figurada é uma coisa, mas ver literalmente os acontecimentos que estão ocultos na linguagem figurada é bem diferente. Herbert, Vilma e o Guardião A se despediram de Dulce com carinhosos abraços e acompanhados do Guardião 2, seguiram até o alojamento, arrumaram suas coisas e seguiram até a saída da biblioteca, onde se despediram do Guardião 2, e caminharam até a imponente Praça de São Pedro, sentaram aos pés do obelisco e lá passaram a contemplar toda aquela arquitetura, assim como as pessoas, que não podiam vê-los. Herbert olhou para Vilma sem palavras, apenas por pensamentos, e com os olhos ao longe observavam que logo, baseado no que viram, tudo isto aqui não passará de ruínas. Levantaram-se e se dirigiram ao veículo transportador que neste momento já os aguardava. Sentados olhando pela janela, a cidade do Vaticano se afastava lentamente, porém as imagens em suas mentes se intercalavam, o da cidade como está e sua sequência de destruição. Seguiram para a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Em pouco tempo já sobrevoavam Meca, cidade sagrada dos muçulmanos. O profeta Maomé nasceu em Meca em 570, na montanha Jabal al-Nou, que, na tradição islâmica, é o local onde Maomé recebeu a revelação divina advinda do próprio Deus, por intermédio do arcanjo Gabriel, no ano de 610, e local de início da sua pregação. Havia muita gente na mesquita, estavam no mês de maior age. Pararam na entrada da mesquita, olharam e observaram a Caaba, seu centro onde, segundo as suas tradições, é guardada a pedra negra, presente de Alá. Logo se aproximou o Guardião 3, se apresentando à equipe. Sigam-me, disse ele conduzindo-os até uma sala dentro da mesquita, ambiente fechado, diferente de seu grande espaço aberto onde se encontra a Caaba. Lá encontraram Mohammed, um guardião das Escrituras. Esta sala guarda os escritos originais do Alcorão,
Sejam bem-vindos. Disse Mohammed. Venham por aqui, os conduzirei ao alojamento, descansem hoje, conheçam a cidade de Meca e amanhã daremos continuidade ao propósito da visita. Entraram em um ambiente muito acolhedor. Sua arquitetura e estrutura remontam ao século VI a.C., porém com modernas formas de mobílias. Junto a esse alojamento uma grande sala, e lá, ordenadamente encontrava-se as 114 suras, e cada sura que se dividia em seu ayah. Herbert, Vilma e o guardião A olharam com admiração. Havia uma luz muito especial que saía de suas letras e palavras. Sua simples leitura levava ao entendimento de seu significado. Portanto, não era uma simples leitura, mas um processo de conhecimento. Caminhavam pela rua Herbert, Vilma e o guardião A. Havia muita gente, peregrinos de todo o mundo, pois em sua tradição todo muçulmano deve visitar esse lugar sagrado ao menos uma vez em sua vida. Depois de percorrerem grande parte da cidade, voltaram para a mesquita, e já devidamente acomodados, repassaram as tarefas que logo mais deveriam realizar e assim se retiraram para um breve descanso. Logo ao amanhecer, em Meca, Mohammed os chama. Venham. Sirvam-se. Em sua mesa estava o anvu, uma espécie de bebida não existente no plano físico, algo como água com energia, muito comum para o restabelecimento de energia gasta. Muito bem, meus amigos, feliz estou com esta visita. Vieram do Vaticano, ao que me consta, assim como lá observaram as escrituras das revelações e vivenciaram sua escrita. Aqui o processo ocorre um pouco diferente, é gravado em uma outra técnica, a sua leitura os levará à essência de seu conhecimento. Recomendo seguir sua ordem até a 70ª sura com 40 versos, e assim entenderão o pensamento escolástico islâmico. Vilma agradece a Mohammed, que os conduz à sala sagrada onde está exposto o Alcorão, de sura a sura, em 114 painéis, no mesmo formato da mesquita e seu amplo salão. O guardião A e o guardião 3 permaneceram na porta do lado de fora, deixando Vilma e Herbert na sala à vontade para a realização de sua pesquisa. Os dois sentaram-se em um pequeno banco em forma circular e passaram a leitura dos painéis. A cada sura gravada nos painéis, uma projeção das palavras e frases se apresentavam e eram lidas com a plena compreensão de seu sentido. Estava ali sem a necessidade de pensar, raciocinar, a verdade estava ali. E assim chegaram à 75ª surata, ao Qiyama, ou simplesmente a ressurreição. Era uma forma diferente de ler, pois não se tratava de leitura, mas de sentir, compreender, vivenciar. Talvez o termo correto seja palavra viva, pensava Vilma, e somente aqueles que realmente compreendessem isso manifestariam sua fé. Viram que os tempos finais, dito de outra forma, se assemelhava com o cristianismo e mesmo o judaísmo, seguiam todas as mesmas tradições, e podíamos ver, sentir e compreender que são apenas caminhos, mas diferentes caminhos para um mesmo destino, um mesmo final. Os versículos 20, qual? Mas, ó humanos, preferis a vida efêmera, e 28, e concluirá que chegou o momento da separação. Os levavam à compreensão do Torá e do Apocalipse, livro das revelações do cristianismo, que se tratavam do mesmo significado e mesmo entendimento. Por este método de leitura viram que são caminhos diferentes que se convergem para o mesmo ponto, porém para todos esses caminhos uma coisa realmente era comum, a natureza humana. Os seres humanos que seguiam moralmente uma conduta para com seu próximo, seguindo e manifestando verdadeiro amor, seguiam o correto caminho para sua evolução, e aquele que desviando-se do caminho, ímpio em suas ações e pensamentos, um novo caminho percorria. Podíamos sentir o coração do ímpio, olhavam-se Vilma e Herbert, com um aperto no coração, era o sentimento destes nos tempos finais. Enquanto sentiam a leitura puderam receber as sensações dos seguidores radicais do islamismo, que em nome do profeta Maomé, praticavam todo tipo de maldade, perseguição e sofrimento para outros e seus próprios seguidores da fé. Sentiam o amor nas palavras do profeta Maomé, a linha de energia da revelação, um caminho pavimentado para os fiéis conduzirem-se ao Criador, assim como observaram bestas feras desviando muitos que acreditavam estar seguindo esse caminho de energia e luz. Assim como sentiram o profeta Maomé, que aqui não mais está, lutando contra essas forças desviantes para deixar puro esse caminho. O profeta Maomé é uma luz que luta contra a escuridão, não há escuridão exterior, mas sim a escuridão em cada ser humano. Herbert e Vilma concluíram a leitura, saíram daquele estado de elevação e voltaram ao seu estado normal,
entreolharam-se quase que conjuntamente proferiram as mesmas palavras. Nossa! Que experiência! Riram pela convergência das palavras e ali permaneceram por mais um tempo, como se restabelecendo estivessem de uma viagem. Herbert comunica aos guardiões que haviam concluído a leitura. O guardião 3 abriu a porta, e Mohamed o chama. Em uma pequena mesa lhe servem novamente o anvu. Mal sabem nossos irmãos que o que percorremos na terra é só um caminho. Disse Mohamed, e que todos terão o mesmo fim, para o bem ou para o mal, o que aqui nos diferencia lá nos une, e continuou. A religião é um caminho de luz que pode nos levar à salvação ou à perdição. Podemos nos perder por não acreditar ou por acreditar, e no islamismo, muitos estão se perdendo por acreditar em um caminho que não levará ao Senhor, pois este o que espera de nós é somente o amor. Todos os presentes concordaram. Em silêncio permaneceram como que refletindo sobre essas palavras e a sabedoria que ali apresentava Mohamed para com os caminhos da religião, não só do islamismo, mas de todas. O que é um caminho de luz pode se tornar uma estrada para sombras, pensaram todos em silêncio. Herbert, Vilma e o guardião A se despediram de Mohamed e do guardião 3, saíram da sala, juntaram seus pertences no local em que ficaram alojados, observaram o pátio lotado da mesquita, e lá fora o veículo transportador já os aguardava, seguiam agora para Bodh Gaya, na Índia. À medida em que o veículo transportador se afastava observavam uma enorme multidão. Estávamos há 2 dias no Hajj, e grande era o movimento na mesquita e na cidade de Meca. Logo puderam ver as águas, o Golfo Pérsico, e a cidade de Dubai construída no deserto dos Emirados Árabes Unidos. Entraram na Índia em linha direta a Bodh Gaya, uma cidade do distrito de Gaya, no estado de Bihar, na Índia. Segundo a tradição budista, há cerca de 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama chegou à margem silvestre do rio Falgu, próximo da cidade de Gaya, e ali sentou em meditação debaixo de uma árvore bodhi, e depois de 49 dias e de 49 noites em meditação, Siddhartha atingiu a iluminação. Após 7 semanas meditando sobre as respostas que havia encontrado, viajou para Sarnath, onde começou a disseminar estes conhecimentos, hoje conhecidos como budismo. O grupo parou próximo à entrada dos fundos do templo Mahabodhi. Lá encontra-se o trono de diamante, chamado Vajrasana, e a sagrada árvore Bodhi. O templo é uma construção de tijolos, contém uma torre central de 55 metros de altura e é rodeado por 4 outros torreões menores, que guardam a mesma forma. Aos seus lados podemos ver 2 tipos de balaustradas de pedras, e 2 com as imagens de Lakshmi e Surya em granito. Herbert, Vilma e o guardião A desceram do veículo e foram recebidos por Fanamai, uma linda e delicada indiana, que do centro do seu chakra frontal, víamos a emanação de uma luz brilhante azul e rosa. Vestia-se com um lindo saree rosa branco, com estampas de flores de lótus, em muita simetria e harmonia. Convidou todos a entrarem. Ao caminharem para o interior do templo Mahabodhi deixaram a aparência material daquele lugar já caminhando pelo mundo não material daquela existência, o que chamou a atenção dos 3, e não passou despercebido de Fanamai. Não temos a necessidade de um portal, porque aqui não existe a necessidade de proteção. Disse Fanamai. Da mesma forma que dispensamos a necessidade de um guardião, pois os pontos centrais das religiões, dos quais vocês visitaram anteriormente, a Biblioteca de Israel, Vaticano e Meca, são pontos de muita exposição e antagonismos, precisam estar sempre protegidos, pois ainda observam os ícones materiais como elementos centrais de peregrinação e fé, o que não ocorre aqui. Portanto, esse templo, ainda que possua toda a energia da iluminação, é apenas um elemento material de história cultural. O verdadeiro templo para um budista é sua própria essência. É muito lindo. Disse Vilma, que teve a concordância imediata de Herbert e do guardião A, que foi descrita por Herbert como uma riqueza incomensurável de simplicidade, pois ali não estava o estar e sim o sentir. Fanamai assentiu, elogiando-o por perceber o real significado desse templo, pois era essa mensagem que desejou Buda deixar para a humanidade. Já devidamente alojados dentro do templo, Fanamai serviu-os um chá, que ao degustarem, perceberam algo mais, o que não passou despercebido às suas expressões de Fanamai. Este é um chá de uma folha muito especial, pouco conhecida que Siddhartha usou pouco depois de sua iluminação. Mais que um simples chá,
Ele é fonte de toda a energia que une as virtudes materiais e físicas que um ser humano necessita em sua vida. Suas propriedades alimentam o corpo físico, regenerando, mantendo e o restaurando, assim como seus corpos mais sutis, é fonte de energia, dando a força necessária para seguir, e traz a leveza necessária para que a matéria não sufoque o espírito. Naquele momento Herbert, Vilma e o Guardião A já sentiam o que em palavras dizia Fanama. Realmente mais leves e ativados sentiram-se energeticamente. Perguntou ela aos três se desejavam descansar neste final do dia e iniciar a pesquisa pela manhã, ou começar neste mesmo dia. Vilma, falando em nome dos três, informou que iniciariam no dia seguinte, pois utilizariam o final da tarde para planejar os trabalhos e bem cedo os iniciariam, e assim foi feito. Fanama os conduziu a um pequeno e agradável alojamento, simples, mas de muito bom gosto, e ali permaneceram até o início da manhã seguinte. Não passava mais do que 7 horas local quando Fanama o chamou para uma mesa. Lá estavam sendo servidos 2 caldos de legumes e um chá. É importante iniciarmos o dia alimentando nossa energia. Este é uma amostra do caldo de Siddhartha. Obviamente aqui não são os alimentos diretamente, mas sua energia, o preferido dele e mais, o chá do qual ele mais admirava. Concluindo essa refeição, seguiram para uma sala onde encontraram sobre a mesa o Tripitaka, com a compilação de toda a tradição budista. Em sua primeira parte está a Vinaya Pitaka, sistema de regras para a comunidade, a segunda parte a Sutta Pitaka, que contém os discursos de Buda, discípulos, admiradores e adversários, e na terceira parte a Abhidharma Pitaka, obra complementar que aprofunda os ensinamentos específicos da tradição Theravada, detalhando o processo de renascimento, mentais sutis e a prática meditativa, dentre outros temas. O encontro com esse livro levou-os a uma outra forma de experiência. Assim que iniciaram a sua abertura foi como se seus sentidos deixassem de existir, e à medida em que avançavam em sua leitura, se assim poderíamos dizer, pois as palavras mais adequadas seriam se deixaram conduzir em suas essências, compreendiam o sentir daquelas palavras. Não o significado e muito menos a compreensão, mas o sentir. Permaneceram dessa forma todo o dia, não proferiram nenhuma palavra, estavam em um estado profundo de meditação, não conseguiam falar, apenas vivenciar aquele momento. Já havia chegado a noite, e lá permaneceram Herbert, Vilma e o Guardião A, e assim seguiram por mais 2 dias. No terceiro dia, Fanama entrou na pequena sala oferecendo um caldo em uma pequena cumbuca de um material parecido com uma cerâmica. Era muito leve, o que foi depois explicado por ela que se tratava de uma técnica artesanal feita a partir das folhas caídas da sagrada árvore Bodhi. Ainda um pouco desorientados, Herbert, Vilma e o Guardião A, despertando de um estado profundo, em silêncio permaneceram por mais um tempo. Ao abrirem os olhos observaram em sua frente a presença de Fanama, em posição de lótus, segurando uma das cumbucas, da qual ofereceu primeiramente a Vilma. Como foi a experiência? Pergunta Fanama a Vilma. Muito, mas muito impressionante. Responde Vilma. E assim procedeu com Herbert e o Guardião A, complementando. O que vocês experimentaram está além do estado de evolução. Compreenderam o que é a ascensão? É exatamente isso que vivenciaram, e que todos podem vivenciar. Siddhartha nos trouxe essa compreensão para o ser individual, singular, e Cristo nos trouxe a compreensão coletiva deste caminho. São caminhos iguais, mas podemos percorrer individualmente ou coletivamente. Esta é a única e derradeira escolha que podemos realizar, e ambos levam ao mesmo destino. Sem a profunda natureza individual da iluminação não podemos iluminar o que se encontra ao nosso exterior, e sem a iluminação exterior não podemos iluminar nosso interior. Uma lâmpada não ilumina a si mesmo, mas se acesa será fonte de sua própria iluminação. Não se encontra em suas palavras conceitos de escatologia, pois este não é um tempo fora de si mesmo, são tempos que podem ou não estar ocorrendo no interior de cada ser, a todo momento, e somente a iluminação rompe com esse tempo. Os finais dos tempos para Siddhartha não é um tempo fora, mas é todo o tempo de nossa própria existência. Siddhartha também nos diz que existirá um tempo em que seus ensinamentos irão desaparecer. De acordo com Sutta Pitaka, as 10 normas de conduta moral irão desaparecer e as pessoas irão seguir os 10 conceitos imorais, como roubo, violência, mentira, difamação, adultério, conversa ociosa e abusiva, desejos de cobiça e maldade, ambição desenfreada,
e perversão sexual que resultarão no aumento da miséria espiritual e no fim das leis seculares da verdade do Dharma. Alguma semelhança com o momento atual no plano material da Terra? Pergunta Fanama em um tom reflexivo, e continua. Em termos budistas, o conceito básico de salvação é a libertação da roda de Sansara, ou simplesmente a libertação do karma, o que seria a evolução, senda da iluminação, até chegar ao nirvana, a ascensão. Muitos buscam descrever ou explicar o que é o nirvana, mas ele somente pode ser vivenciado, não é um lugar, o céu, onde muitos acreditam que estarão um dia, mas sim uma realidade do existir aqui conquistada. É uma forma de existir sem o domínio das paixões e desejos sobre si mesmo, uma existência isenta de todo sentimento sensorial, como dor, medo, ânsia ou ódio, um estado de profunda paz, descanso e imutabilidade. É quando deixa de existir para integrar-se ao verdadeiro existir. Desta forma, dentro dos conceitos de Siddhartha não podemos falar em escatologia, pelo menos no sentido bíblico ou do senso comum da existência, de um tempo de cessação da continuidade da raça humana e início de outra fase, pois de alguma forma, isso ocorre a todo o tempo. O que está ocorrendo neste momento são os extremos, uma multidão imersa na escuridão da existência e outra na busca de sua iluminação. O que estava sub, agora está sobre. Herbert, Vilma e o guardião A atentamente acompanhavam as palavras de Fanama, sentiam nela uma leveza ímpar, uma energia incomum, a sua presença era diferente, era quase que estar em contato com o estado do ser e não na presença de um ser. Fanama quebra um pouco aquele estado idílico e lhes oferece uma última refeição, pois logo a equipe partiria de volta à cidade astral, encerrando a pesquisa de campo. Concluída essa pequena refeição com um caldo energético, se despediram de Fanama e ao saírem do templo, todos se abraçaram, embarcaram no veículo que lhes aguardava, e em profundo silêncio, iniciaram a viagem de retorno à colônia espiritual.